Corrente elétrica e diferença de potencial. Qual é a diferença entre os dois? A melhor forma de você entender o que é diferença de potencial e o que é corrente elétrica é imaginando um lago bem tranquilo. Neste lago, não há movimentação de água, já que sua superfície é completamente plana, sem diferença de altura. Se não há diferença de altura entre seus extremos, não haverá um fluxo de água. Porém, se começarmos a inclinar este lago, surgirá uma diferença de altura entre seus extremos. Vamos chamar essa altura de h. A partir do momento que existe essa diferença de alturas h, a água começa a fluir para os pontos de menor altura. Desta forma, há o surgimento de uma corrente de água que fluirá para os pontos de menor altura. Vamos imaginar agora uma lâmpada conectada a dois fios. Estes dois fios não estão ligados a lugar algum, de forma que não há uma diferença de potencial elétrico entre eles. Se não há diferença de potencial elétrico entre os fios, não haverá movimentação de cargas elétricas em seu interior, de forma que não haverá corrente elétrica neste fio. Da mesma forma que a corrente de água precisou de uma diferença de alturas para fluir, a corrente elétrica necessita de uma diferença de potencial nesses dois fios, que pode surgir quando eu ligo, por exemplo, uma pilha de 1,5 V nestes fios. Esta pilha faz com que o potencial do fio vermelho fique maior que o potencial do fio preto, e isto faz com que as cargas elétricas possam agora fluir. Neste caso, haverá uma corrente elétrica no circuito, que partirá do potencial maior para o menor, e isto acenderá a lâmpada. Assim, da mesma forma que a corrente de água precisou de uma diferença de altura, que veio da inclinação do lago, a corrente elétrica precisou de uma diferença de potencial, que veio da pilha. Vamos um pouco além. Imagine uma pessoa que segura uma pedra no topo de um prédio, e imagine também uma carga elétrica positiva. A pedra sofre a influência de um campo gravitacional, G, e está posicionada a uma certa altura em relação ao solo. Este campo gravitacional, como sabemos, puxa as coisas para alturas menores. Portanto, havendo uma diferença de alturas neste campo gravitacional, se essa pessoa soltar esta pedra, ele irá cair para a altura menor. Vamos agora imaginar que a carga elétrica também sofrerá a influência de um campo. Desta vez, estaremos falando de um campo elétrico. Este campo elétrico estabelece no espaço uma série de potenciais elétricos, e isso tudo parece com alturas de um campo gravitacional, como acabamos de ver. Como a carga elétrica positiva está a um potencial maior do que o potencial de baixo, ela percebe essa diferença de potencial, de forma que, se esta carga for liberada, ela irá se movimentar em direção ao potencial elétrico menor, da mesma forma que a pedra foi para a altura menor. Voltando agora ao caso da lâmpada acesa. Imagine que temos uma lupa muito poderosa, capaz de ampliar o fio condutor por onde passa a corrente. Vamos ver o que acontece lá dentro. As cargas elétricas estão percebendo potenciais diferentes, por causa da pilha conectada nos fios. De um lado, há um potencial maior do que o outro. Podemos pensar que, desta forma, haverá um campo elétrico, responsável por movimentar as cargas e promover a corrente elétrica, como acabamos de ver na analogia com a pedra que cai junto com o campo gravitacional. Então, de uma maneira geral, a gente pode pensar o seguinte: para que a água possa fluir, eu preciso tanto de uma diferença de alturas entre dois pontos, quanto um caminho entre esses dois pontos. A poça não tem diferença de altura, não vai fluir. A água em cima do reservatório tem diferença de altura, mas não tem caminho, não vai fluir. Já o reservatório furado tem diferença de altura, tem caminho, a água sim vai fluir nesse caso. Bem como, para que a corrente possa fluir, ela precisa primeiro de uma diferença de potencial e também de um caminho para que essas cargas que constituem a corrente possam fluir. Então, entre dois pontos de 0 volts, mesmo que haja caminho, por não haver diferença de potencial DDP ou tensão elétrica, que são sinônimos, não vai ter corrente. Entre dois pontos, um de 10 e um de 0, embora haja diferença de potencial, se eu não tiver um caminho, não vai ter corrente. Agora, se eu tiver diferença de potencial e um caminho, por exemplo, um fio condutor, aí sim vai ter corrente elétrica. Vamos agora recapitular. Corrente elétrica é o fluxo de cargas elétricas em uma direção, medida em amperes, e por convenção é como se fossem cargas positivas se movimentando.
Já a diferença de potencial, cuja sigla é DDP, é medida em volts e está associada à energia de movimentação das cargas elétricas. Assim, num fio condutor, quanto maior for a DDP, maior será a corrente elétrica, que irá do potencial maior para o menor. Como exemplo, vamos imaginar dois pontos, um a mais 10 volts e o outro a 0 volt. Se nós conectarmos um fio condutor entre esses dois pontos, haverá uma diferença de potencial 10 volts entre eles. Por que essa diferença? Porque se eu tenho 10 volts de um lado e 0 do outro, a diferença de potencial será 10 menos 0, que dá 10. Então a corrente elétrica irá fluir, como vimos, do potencial maior para o menor. Neste caso, irá do potencial de 10 volts para o 0. Vamos agora ver um outro exemplo. Imaginem dois pontos, um a 25 volts e o outro a 5 volts, e entre eles existe um fio condutor. Bom, de um lado existe um potencial de 25 e do outro um potencial de 5. Se eu tenho 25 volts de um lado e 5 do outro, a diferença de potencial será 20. Por quê? 25 menos 5 dá 20 volts de diferença entre os dois potenciais, DDP 20. Se a DDP é 20 volts, haverá uma corrente elétrica que partirá do ponto de 25 para o ponto de 5, já que num fio condutor, a corrente parte sempre do ponto maior para o ponto de menor potencial. Bom, repare também que a corrente elétrica desse segundo caso será maior, já que a DDP, que é 20 volts, é maior do que a do primeiro caso, que era de apenas 10 volts. E são esses conceitos simples que explicam a clássica pergunta: por que um passarinho não toma choque quando ele pisa num fio elétrico, num fio de um poste? É por causa do seguinte: o fio, por exemplo, está todo no mesmo potencial, digamos 110 volts. A partir do momento que o passarinho pisa, com seus dois pezinhos bem próximos um do outro, tanto este potencial quanto este potencial são basicamente iguais. E pelo fato desse potencial ser parecido com esses, ter um valor bem próximo, não vai haver diferença de potencial. E se não há diferença de potencial, como já vimos, não tem corrente elétrica. Se não tem corrente elétrica, o passarinho não toma choque. Beleza? Bom, e vamos agora para um exercício, para a gente poder ver aí, como que isso poderia cair numa questão, já se preparando aí para questões mais complexas das próximas aulas. Bom, essa questão ela diz o seguinte: ela pergunta, na verdade, em quais casos abaixo a lâmpada L se acenderá. E nos casos positivos, ou seja, aqueles em que a lâmpada se acende, é para dizer qual que é a diferença de potencial que essa lâmpada está percebendo, né? Qual é a diferença de potencial entre os terminais dessa lâmpada. Bom, na letra A, repare o seguinte, que os dois terminais conectados à lâmpada estão ambos a mais 10 volts. Bom, se os dois terminais estão a 10 volts, não existe diferença de potencial. Já vimos que uma vez que não haja diferença de potencial, não vai haver corrente elétrica circulando, logo, essa lâmpada aí do caso A não vai acender. Já no caso da letra B, se nós repararmos, existe diferença de potencial entre os terminais, um está a mais 10 e o outro está a 0, e existe caminho para que a corrente percorra. Logo, a corrente vai existir e a lâmpada estará acesa. E se um terminal está a 10 volts e o outro está a 0, a diferença entre eles, a DDP será 10 menos 0 ou ainda 10 volts. Já no caso da letra C, nós percebemos aí um terminal de mais 10 e um de 0, porém não existe caminho para que a corrente consiga passar pela lâmpada. Se não há caminho, por mais que haja DDP, não vai haver corrente, já vimos isso nesta aula. Na letra D nós temos aí dois terminais, um a mais 10 e o outro a menos 10 volts, então repara que os terminais estão a potenciais diferentes, já que o mais 10 e o menos 10 são números diferentes, então há DDP e existe caminho para que a corrente possa passar. Se existe DDP e se existe caminho, logo haverá corrente e a lâmpada vai acender. E ela vai acender com uma DDP, de mais 10 de um lado com menos 10 do outro. A diferença entre mais 10 e menos 10 é a seguinte conta, 10 menos, porque é uma diferença,
menos 10, que é o outro potencial, né? De um lado 10, do outro menos 10. Então a diferença entre eles, o menos com o menos vai virar mais, 10 mais 10, 20 volts. Existem 20 volts entre os terminais dessa lâmpada. É claro, se um está a mais 10 e o outro está a menos 10, existe uma lacuna de 20 volts, né? O menos 10 está 20 volts abaixo do que o 10, logo a diferença é 20. Então a lâmpada vai acender porque tem DDP e tem caminho. Na letra E, também tem DDP, porque um potencial está a 0 e o outro a 10. Também tem caminho, logo a lâmpada também vai acender. No caso de lâmpada, não importa que o potencial de cima esteja a 0 e o de baixo esteja a 10. O que importa é que haja diferença. Se um está num valor e o outro está em outro valor, continua tendo corrente. E nesse caso, como um potencial está a 10 e o outro está a 0, a diferença é 10 menos 0, 10 volts. A lâmpada acende. Bom, na letra F, não existe nem diferença de potencial, porque os potenciais aí são iguais, e também não há caminho. Logo, não vai haver corrente, a lâmpada não vai acender. Esta e outras aulas você encontra exclusivamente no canal Professor Fábio Rodrigues. Inscreva-se e não perca as próximas dicas de 10 minutos para o Enem. Temos também uma página no Facebook, cujo link está na descrição deste vídeo. Lá você poderá tirar dúvidas e obter mais material. Bons estudos e até logo!